Paz do Senhor Jesus seja nessa casa e com todos aqueles que aceitam Jesus como seu Senhor e Salvador. Aqui quem vos fala é pastor Antônio de Almeida, soldado de Cristo, o homem que não aceita dinheiro e não gosta de dinheiro. Estou aqui para falar uma verdade crua e amarga. Não lucro nada com isso. A palavra de Deus fala aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 18, lá no finzinho, versículo 18. Quando vier o Filho do Homem para essa terra, porventura achará fé na terra? Existirá alguém com fé ainda? Quando não tiver mais ninguém com fé na terra, voltará o Filho de Deus. Enquanto a santidade diminui, o pecado aumenta. O pecado, aquelas passeatas de LGBT, cada vez aumentam mais. Israel é o único país do Oriente Médio que apoia o grupo LGBT, que apoia tingir cabelo, apoia a festa rave. É o único país do Oriente Médio. Isso não agrada a Deus. Por isso tem se levantado inimigos contra ele. A palavra de Deus fala que se queres andar na proteção de Jesus, porque me chama Senhor, Senhor, e não faz o que eu mando, ele disse. Você quer a proteção de Jesus? Tenha fé na sua palavra. Jesus carregou nossas dores, nossas enfermidades, nossas doenças. E como a indústria farmacêutica cresce mais do que a indústria alimentícia, tem mais doença do que alimento, porque a fé do povo vai se esvaindo. Quanto mais o pecado aumenta, mais a fé desaparece, mais aumenta a doença, mais o pecado cresce, mais as drogas se tornam normais e lícitas. Antigamente era ilícito as drogas, hoje estão tornando elas lícitas para que o povo se encharque nas drogas, nas loucuras, nas bebidas. Você vê no maço de cigarro, isso está escrito, as doenças que causa para quem fuma. Sou contra o cigarro, contra a bebida. Quem dirige um carro e fuma nunca morre no volante matando ninguém, mas quem dirige um carro e bebe, mata ele, a família e outro carro que vem. E o governo ataca o cigarro e não ataca a bebida, porque dá lucro, o pecado dá lucro. O pecado é como uma gaiola, tudo delicioso, maravilhoso está lá dentro. Para que eles vão sair? Tudo que precisa está dentro do pecado. Além do mais, a porta dessa gaiola se encontra aberta até o dia que esgota seu prazo, fecha-se a porta, aí é tarde demais para buscar Jesus. O vaso que muitas vezes vai na fonte, um dia ele se quebra e acabou a oportunidade de buscar Jesus. As doenças, nos tempos de Jesus, os milagres aconteciam, mesmo ali o povo já não acreditava muito, ainda mais hoje, quanto menos acreditam, menos milagre acontece. Mas Jesus era, é e será, por toda a eternidade. Os milagres que ressuscitavam aqueles tempos, hoje ainda existem. Basta você crer, eu tenho prova disso. Mas a humanidade diz, me engana que eu gosto. Nem vendo eles creem. E o pecado cada dia cresce mais. Assim como Sodoma e Gomorra, o pecado subiu aos céus e desencadeou uma chuva de meteoros, uma chuva de enxofre que destruiu toda a cidade e a campina, Sodoma e Gomorra. Até hoje fumega lá em Sodoma. E assim também era o vulcão Vesúvio. O pecado de Pompeia era tão grande que o vulcão derramou suas lavas, derramou a cinza quente e petrificou as pessoas que hoje estão no museu para provar. Então isso, Jesus disse, como nos dias de Noé, casavam, se casavam, davam-se em casamento, plantavam, colhiam, edificavam, festejavam, e até o dia que Noé entrou na arca, e ninguém percebeu, e veio o dilúvio e levou a todos.
Desculpe. Então a palavra de Deus fala que devemos buscar o Espírito Santo, buscar Jesus, arrepender dos nossos pecados. Aquele avião que caiu na Índia, 240 pessoas, apenas um homem saiu no meio dos escombros do incêndio, todos mortos, um homem vivo com poucos ferimentos, saiu andando, era um escolhido que estava ali, e o resto era tudo condenado. Creio eu que 1% da população do planeta, ou talvez menos que isso, se salvarão. O resto é resto mesmo, lenha para fogueira. Então, vocês que estão ouvindo essa palavra, aceite Jesus, dobre o seu joelho com lágrimas e peça: meu Pai, envia-me Jesus, para que eu conheça o Filho de Deus. Porque Jesus disse: ninguém vem a mim se o Pai que me trouxe não o trouxer. Geração adúltera e pecadora, povo que gosta das coisas erradas, os costumes santos não existem mais. As mulheres mostram pelas ruas o que elas fazem na cama com o seu marido. Os homens, minha avó dizia: esse homem não honra as calças que veste. Hoje em dia ninguém veste mais calça, é tudo calça cortada. E por aí vai. Um provérbio dizia: um fio do bigode é um documento. Esse homem não honra as barbas da cara. Hoje em dia você vê como que está. Então, o mundo mudou, mas Deus era, é e será. Aqui fala que os discípulos impediam as crianças que iam a Jesus. E Jesus disse: não os impeçais de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E se vós não receber o reino de Deus como crianças, de maneira nenhuma entrarão nele. Você tem que ter um espírito inocente, sem maldade. Mas as pessoas estudam, cada dia mais que estudam, mais se distancia de Deus. A ciência dos europeus fez com que descobrissem o nosso Brasil. Literalmente cortaram todas as árvores, enquanto os indígenas sem ciências, analfabetos, selvagens, protegeram o planeta por milhares e milhares de anos, 10, 20, 100 mil anos, protegeram o planeta. E os europeus, apenas 500 anos, devastaram toda a área verde, põe o país em perigo de destruição. O indígena não estuda, não tem patrão, não tem empregado, não tem polícia, eles conhecem a droga, mas não existe índio drogado, não tem prostituta, não existe gay, filho de índio não chora, e são selvagens categorizados pelos europeus. Eles são os sábios que preservaram a sua pátria, enquanto que os europeus inteligentes, sábios, filhos de Sem e Jafé, sábios, destruíram o planeta inteiro. Então vocês veem que a sabedoria humana tem sido um veneno para eles próprios. Olha as destruições nucleares que estão acontecendo, contaminando áreas, acidentes, porque a ciência descobriu a divisão do átomo. E agora, olha quanta ameaça está acontecendo no planeta por causa dessa maldita energia nuclear. Os americanos plantaram na Colômbia 120 mil alqueires de cocaína para tirar a semente da cocaína para fazer a Coca-Cola. Pegue na garrafa e está escrito: extrato de nozes de cola, é feito de semente de cocaína. Por isso que eles plantam para manter esse refrigerante. Mas a Guaraná, que é da Amazônia, estão destruindo a floresta, vai se acabar em nada. Então eu falo verdades cruas e amargas, na qual o bem é chamado de mal e o mal é chamado de bem. E outras coisas que você vê pelo noticiário que eu não posso falar aqui,
Eu quero manter o meu canal livre para poder continuar falando verdades. Não todas, que eu quero, eu não posso. Mas a verdade é, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Somente Ele pode salvar. Somente Ele pode libertar uma nação. Para isso manifestou-se o Filho de Deus para desfazer as obras do diabo. O que está feito no Brasil e no mundo, as obras de Satanás estão sendo feitas. E só Jesus tem poder para desfazer. Mas o povo não clama a Jesus e as obras continuam sendo feitas. Destruindo o nosso planeta. Um planeta belo, bom, mas a sabedoria humana está superpovoando, onde já passou do limite e não há mais volta, destruição iminente. Essa é a verdade. Apocalipse está escrito, estamos na 7ª carta da igreja de Laodiceia, não há volta mais. Se prepare para o fim, coisas boas não tem. Aparência de paz, mas a guerra está vindo, a destruição está próxima. Fique na paz do Senhor. Com essas palavras amargas, duvido que alguém queira ler isso, duvido que alguém queira escutar essas verdades cruas. A lei é o bisturi que corta a carne para mostrar a profundura que está o câncer, mas eles não querem isso, quer passar panos quentes, para não mostrar o que está acontecendo por baixo dos panos. O mal cresce a cada dia mais, seus tentáculos entram nas famílias, leva os jovens para as drogas, as filhas para a prostituição, destruindo lares e famílias. Homens não são mais homens, mulheres não são mais mulheres. Romanos 1:26. Leia e você vai ver o que está acontecendo no planeta. Fique na paz do Senhor até outro dia, se Deus permitir. Lembrança aí, Luiz Bahia, que comenta meus vídeos. Lembrança àqueles inimigos que apedrejam. Lembrança ao povo do YouTube que volta e meia publica meus vídeos. Até outro dia, se Deus permitir que esse velho continue falando sua verdade. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Paz de Jesus seja com os irmãos. Eu quero ler aqui uma passagem no livro de Tiago, Tiago 1:19, sobre a prática da palavra de Deus. Sabei isto, meus amados irmãos, em todo o homem seja pronto para ouvir e tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Pelo que, rejeitando toda imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. Sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo, e foi-se, e logo se esqueceu de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecediço, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a língua, antes engana o seu coração, e a religião deste é vã. Aqui a palavra de Deus nos diz para que nós sejamos sempre ouvintes da palavra de Deus, que estejamos sempre prontos para ouvir, para aprender e praticar, irmãos. Você vai na igreja, você ouve a palavra de Deus lá e você sai de lá e continua vivendo a sua vida da mesma forma. A palavra de Deus, ela é para ser praticada, porque o evangelho é como um tesouro que ele não é para ser guardado, ele é para ser compartilhado. Lá você ouve da palavra de Deus, Jesus opera as maravilhas e você dá testemunho, você pratica a palavra de Deus. Quando o mal vem sobre sua vida, você repreende, porque você aprendeu pela palavra de Deus que você tem que repreender o mal, para que ele não tome conta de você. O inimigo vem e você o repreende, você expulsa ele em nome de Jesus. Assim você aprendeu na igreja, você ouviu o pastor, e você vai ser praticante dessa palavra.
quando você se encontrar em dificuldade, o mal vier sobre você, as tentações, você, em nome de Jesus, como você aprendeu, você vai repreender e vai ser liberto e vai ter a paz do Senhor Jesus na sua vida. Porque é assim que temos que ser, estar sempre pronto para ouvir, para praticar, e tardio em se irar. Porque o cristão ele não deve se irar com as coisas, ele deve ouvir e pela palavra de Deus sempre estar pronto para praticá-la. Glória a Jesus. Eu quero ler aqui uma passagem no Salmo 19, a partir do 7. Que a lei do Senhor ela é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que o ouro fino, e mais doces do que o mel. Também por eles é admoestado teu servo, em os guardar a grande recompensa. Veja, irmãos, aqui a grande recompensa em você guardar os preceitos do Senhor. Quem pode entender os próprios erros? Expurga-me tu dos que me são ocultos. Também da soberba guarda o teu servo, para que se não assenhorie de mim. Então serei sincero e ficarei limpo de grande transgressão. Porque a soberba, irmãos, aqui há também da soberba guarda o teu servo, para que não se assenhorie de mim. Porque as pessoas, quando crescem, elas se mostram o que são, esquecem de Deus. Às vezes recebe uma bênção, cresce na vida e acha que tudo pode e deixa o Senhor de lado e segue seus próprios caminhos. Lembre-se que você, sem o Senhor, você não é nada. Sem Jesus, sem o Espírito Santo, nada podemos fazer. Por isso, irmão, seja praticante da palavra, seja tardio em se irar. E lembre-se sempre que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador. E siga os seus caminhos e as suas palavras, e grande recompensa haverá para você, grande recompensa para aqueles que seguem os caminhos do Senhor. Amém.